O homem que é gerado de mulher, na condição de homem, mudando teus costumes para a mulher, será cobrado dele até a 4ª geração. E nele, mas nele, a tua própria transgressão. Então o homem deve ter o conhecimento e a sabedoria para não prolongar na semente plantada os frutos da multiplicação do pecado até a 4ª geração. Então o homem deve se converter quando ele estiver acima de 21 tempos de ano, porque já está entrando a fase da maturidade de homem. Porque é um compromisso que ele vai ter comigo, com o cosmos, com as leis dos homens, com as leis da sociedade e tudo que rege o teu universo. Imagine se eu colhesse tudo daqui e levasse tudo aqui. O que faria vocês? Nada. Eu estou tirando o meio de trabalho. Estou tirando o conhecimento e estou afastando por 7 caminhos aquele que pode trazer os benefícios através do trabalho. O que vai acontecer com vocês? Vão perecer. Totalmente. Porque eu cortei. O que é bênção? O teu trabalhar, sim, com a retribuição do reconhecimento da bênção para ti, sendo digno obreiro do teu salário. Então até o ímpio reconhece isso e pagará o preço. Um exemplo, se uma advogada se compadecer de ti e sabendo da tua dor, se dispor como um voto de compromisso de te ajudar, ela não pode violar. Ela vai ser a defensora no tribunal espiritual da tua transgressão. Se ele não aceitar, se ela não aceitar, e ambos viverem segundo a carne, morrerão os 3. Como a semente que não dará mais fruto. Aí eu tiro do homem o poder do homem. Aí ele passa a ser apenas uma criatura que vai ser doutrinada, disciplinada através dos apóstolos terrenos. Qual o caminho que deve andar? Aí o homem contaminado, que não fez o processo da libertação segundo os costumes e hábitos, ele também está contaminado. Ele não salva a própria casa e quer salvar o mundo. Porque quer levar o mundo ao conhecimento, quando em verdade as partículas de si mesmo estão morrendo, que são teus filhos. O conhecimento tem que ser primeiro para a tua casa, para depois ter o lugar, ou dos sacerdotes. E cada um terá o teu direito do pão de cada dia. Esta é uma água que mata a sede, mas também ela é purificadora. Ela elimina, ela lava, ela sepulta, ela não faz por memória, porque é um instrumento de maldição. Então, quando o homem voltar, beberá do cálice da morte. Mas se ele se converter, fizer juízo e justiça, e a mim receber na autoridade do meu espírito, sobre as mãos dele, minhas mãos, conduzirei até o inferno, para que ele entenda onde iria ficar, se não se convertesse. Este é o tempo depois. Está entendendo o raciocínio? Muitos têm ouvidos, mas não vão me ouvir. Muitos têm olhos para ver e vai apenas só enxergar, mas não vai ver, porque estará oculto. Então não vos preocupeis com aqueles que não têm prazer em ver, porque não são para eles. Não dê pés aos porcos, para que não seja por escândalo, escandalizando a vossa alma. Onde estiver no conhecimento adquirido através do aparelho, não pode mais andar sozinho. Porque haverá o reconhecimento do pecado. Haverá a força da potestade constituída neste reino de fazer com que elas e eles façam a vontade deles.
Aí eles trabalham na fraqueza do homem, não tendo a mim que vos fortalece. Então não entrei em guerra. Predestinado para a vida e não para a morte, ainda que esteja doente, não morrerá. Porque eu não permito. Agora uma mensagem para o meu povo. Do que há de vir que está às portas. Havia a mim profetizado há tempos que viria uma revolução, uma destruição, uma falta e escassez de alimento, de que haveria uma maldade. E a semente plantada iria dar frutos para a maldade. E eu adverti meu povo que comprasse o teu alimento, que colocasse em teu celeiro, suprisse a necessidade do teu celeiro, que levasse a água à tua casa, para não contaminar segundo a alma contaminada que virá. E que tivesse em tua casa luz, para que os teus olhos possam guiar os teus passos, em pequeno espaço que é a tua própria casa. Muitos apenas ouviram, não deram ouvido. Outros ouviram, deram ouvido, e ficou esperando o tempo. E muitos já até esqueceram. Agora, chegando o tempo do que está acontecendo e há de acontecer, é despertado no coração do homem o conhecimento de uma verdade e mentira. Aí vai cair por terra toda a mentira, porque não ficará nada em culto que é revelado na descoberta, que é descoberta. E aquele que tem por direito, por justiça, por mim determinada, será rei e senhor e príncipe em teu aprisco. O ladrão, salteador, não levará a coroa, porque não adentrará as portas, porque será envergonhado. E tudo que está oculto sobre ele, o qual vai ser revelado, não terá ele o poder de andar sobre as veredas das trevas, porque haverá milhares e milhões cobrando dele, a iniquidade dele. Então ele não estará apto a tomar posse no dia dele, porque ele transgrediu os mandamentos. O sepultamento do pecado é determinado por justiça, o que por mim foi profetizado. Quando um sacerdote, ministro meu, vai às águas e profetiza com o teu coração crendo, com a boca profetizando para a salvação daquela criatura, nesta lei haverá um grande efeito, por uma causa praticada, que foi a rebeldia, o desejo de escolha do pecado, não tendo retorno do direito de libertação. Aí o homem morre em teu pecado. Digo ao meu povo que aquele que de mim se alimenta não derramará sangue do inocente e não fará justiça sendo injusto, porque não dei o poder de julgar e condenar a ninguém. Não são juízes. Então não deve, de forma alguma, querer dominar o mundo quando o mundo a eles não pertence. Querer, segundo o teu coração, julgar, sendo ele, na verdade, pecador como todos iguais, não dado a ele o direito de julgar, nem condenar. Eu disse a meu povo que o que está sobre as tuas casas não saia, e o que tiver sobre as ruas, por não ouvir a trombeta, não voltarão para tuas casas. Os que têm o conhecimento e o temor e vivem em prudência, estes serão livres da maldade. Se converterão, terão a fé absoluta em teu coração e virá o aprisco para a proteção. Cauterizado em tua mente a maldade, o qual por mim limpo, ele se torna uma nova criatura.
O ímpio, na tua impiedade, pela maldade que há de fazer, vai cobrar daquele que foi eleito, o qual não estava determinado para ser, um grande preço. Porque aquele que promete fazer não vai fazer, porque não terá poder de fazer, porque não haverá aquele que dá o poder de fazer, porque nenhum ser pode ser aquilo que não determine que seja. Nenhum ser pode fazer aquilo que não está capaz de fazer sem que eu o capacite para fazer. Então, nenhum ser terá nada e fará nada sem o meu querer, sem a minha vontade. Envolve o sacrifício de plantar semente para a tua descendência, porque não chegará. Porque ele tem que passar pelo processo da autoridade sacerdotal. Porque o sacerdote é uma potestade constituída que tem o poder e a autoridade de ligar na terra e no céu os desejos do coração do homem. Aí o homem se converterá. Andará em novidade de vida e não morrerá. Então, que o homem não derrame sangue. Que o homem não deseje, por mais maligno que seja a criatura que por mim foi criada e dominada por Satanás, não julgue. Ofereça, sim, ajuda, mas não receba a recompensa da desobediência 2 vezes o valor da tua própria carne. Porque em vão passa a ser o teu sacrifício. Se ele está determinado à obediência e ele desobedecer, vem sobre ele 3 vezes o valor da maldição. Se ele não fizer a quebra da maldição, o sepultamento da maldição, e não profetizar com teu coração, crendo para com a justiça e a boca confessando para a sua salvação, não terá salvação a tua descendência, a tua geração. Porque ele transgrediu o direito do teu semelhante. Não viverá, morrerá. Por roubar o direito daquele que tem direito, que deve ouvir dos pais, como devo andar, agir, falar e pensar. Hoje tem este aparelho e vós usais. Mas na frente, não muito tempo, não estará mais assim. Mas haverá uma grande mudança. Porque aqui será um computador único, absoluto, de verdade absoluta, que receberá o galardão da graça ao meu Espírito. Amém. Este reino não é o meu reino. Também não pode ser o vosso reino. Porque no tempo determinado hei de resgatar para o meu reino aquele a quem hei de servir, a grande mesa naquele dia. Então há 2 condições. A primeira, no homem, no julgamento precipitado, na transgressão e injustiça praticada contra o teu semelhante, vivendo em aflição de espírito. A segunda é não entender, não compreender, não ter razão, nada sobre o meu conhecimento. Em vão é teu sacrifício. Só a maturidade dará a ele a recompensa das tuas obras. Para que a maturidade receba, é preciso que ele seja o suficiente maduro para entender que não é jugo nem maldição, mas uma sentença de cobrança. Porque aquele que dá semente a quem semear, multiplicará e enriquecerá a sua. Então ela ou ele receberá 70 vezes 7 mais do que está fazendo em prol de mim. Entendeu, Val? A lei do que está oculto, por um direito, por justiça, será revelada.
aquele que foi enganado não será confundido. E aquele que tem o direito de enganar, sem direito de enganar, será envergonhado e escandalizado. Então, vai vir em busca do direito, a violação do direito de quem foi roubado. Com isso, virá uma pequena tribulação, derramamento de sangue, unidade de espírito novamente. Então, compra o vosso alimento e guarda enquanto é tempo. Armazena a tua água e guarda enquanto é tempo. Mas não useis de elementos que traz o desencarne da carne e espírito. Porque eu darei o galardão no céu. Esta é a água da vida, porque aquele que beber não terá sede. Mas não a água do homem, a minha água. O meu espírito, que beber do meu espírito, nunca terá sede. Porque vai adquirir como aliança com eles. Salvação e a libertação da própria alma. O que de mim se alimenta mediante o amor, não busque o ódio. O que por mim tem o conhecimento que não deve julgar, porque ainda como juiz não dê a sentença, então não julgue ao cabeça, nem o corpo, nem a cauda de ninguém. E com a mesma medida que medir será medido, com o mesmo preço de julgar, condenar, receberá o mesmo penhor por ter feito. Sete tempos apenas desses dias cessará. O oitavo dia não terá mais nada do que há de vir. Mas não vos preocupeis e não temais, porque passarão pelo vale da sombra da morte, mas estarão vivos. Fechará uma porta, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e a porta será grande, e terá muitos para trabalhar. Porque não posso dar pelos aos porcos sem antes doutrinar e disciplinar. Outro, nesse momento, está em busca do sacerdote para saber o que há de ser. Não pode ter o sacerdote como um guru, porque é pecado. Não pode ter o sacerdote haverá tempo de grandíssima tribulação. Haverá multiplicação de lágrimas por aquelas que hão de perder teus filhos quando vier o que está de vir e se aproxima. Haverá uma luta, o reino dividido na própria casa naquele dia. Pelas consequências, na verdade, da maldade dos homens e pela falta de obediência e de temor a mim, não suprindo o teu celeiro. Então haverá uma grande espada desembainhada para a morte. É uma grande aflição de espírito por ver os teus filhos morrendo de fome, sem poder fazer nada. Os fracos roubarão, apenas por um tempo, e depois não terá mais tempo de roubar nada. Mas virá a recompensa de tuas obras. Entendeu, varão? Depois desse tempo, tem mais 3 tempos, para que a luz resplandeça e a verdade seja por justiça. Então está entrando o princípio dos 7 tempos da tribulação. Tá bom?